Histórias assombradas. Maledite e o homem cabeça de porco. Eita, esse relato vai pro Matheus, que gosta de relato de gente com porco, gente que vira porco, cabeça de porco, essas coisas. Oi, Ana, tudo bom? Sou fulana e amo o canal. Obrigada. Vou deixar meu relato de Maledite. Isso aconteceu quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Meus pais me ajudaram a lembrar de algumas coisas, pois eu não me lembrava de tudo e algumas coisas vim saber na hora de escrever o relato, conforme eles me contaram. O relato não tem nomes, ok. Eu tinha uma vizinha que brigava com todo mundo. Ela reclamava de tudo e de todos. A árvore do vizinho do lado que estava muito alta, o nosso cachorro que latia muito, ela reclamava até do choro do neném recém-nascido de uma vizinha. Ela era amargurada e fria. Gostava de arrumar confusão por pouca coisa. Morávamos em um condomínio, então todo mês o síndico reunia todos para uma reunião. Eu ia em algumas com meu pai e com a minha mãe. Toda reunião, a Maledite ameaçava que ia colocar o nome de todo mundo que a importunava no terreiro que ela ia. Direto tinha barraco. A boa convivência com ela era impossível. Ela surtou a primeira vez que o marido largou dela. Então começou a chantageá-lo, usando os filhos, dizendo que ia abandoná-los. E aí o marido acabou voltando. Nesse período foi que ela começou a pirar de verdade e começaram os problemas. Eu e minha família morávamos à esquerda da casa dela e tínhamos 3 cachorros. Teve um dia que ela foi na nossa casa reclamar, dizendo que ela tinha certeza que o latido que não deixava os filhos dela dormirem. Ela é, ela foi na nossa casa, teve um dia que ela foi na nossa casa reclamar, dizendo que ela tinha certeza que o latido que não deixava os filhos dela dormir era do nosso cachorro, pois ela já tinha passado lá em frente e tinha gravado o som e disse para minha mãe dar um jeito de amarrar a boca do cachorro com um arame. Minha mãe, muito nervosa, teve uma briga feia com ela e mandou ela longe. Depois de alguns dias, nosso cachorro morreu. Eu amava o meu cachorro, eu fiquei muito triste. Meus pais suspeitaram de envenenamento por conta da forma que o encontramos. Foi horrível. Minha mãe, com dor no coração, pediu para ver as câmeras do condomínio. E lá mostrou que a gota serena da Maledite tinha matado o nosso cachorro. Ela tirou algo da sacola e jogou dentro da nossa casa para ele comer. Provavelmente era carne ou comida envenenada. Eu não vi o vídeo na época, só os meus pais. E nisso os meus pais passaram a manter os nossos outros... Isso é crime, gente, não é não? Tinha que levar isso para a polícia. Tem prova. Bom, e nisso meus pais passaram a manter nossos outros 2 cachorros o dia inteiro dentro de casa. Só saíam para a garagem para fazer necessidades e já entravam para a sala. Minha mãe, muito brava e revoltada, fez um BO contra a Maledite. E como tinham provas, ela teve que prestar depoimento. Foi decidido que ela teria que ajudar uma ONG com doações todo mês. Mas não adiantou. Outros animais começaram a morrer no condomínio. E ela era tão burra e perturbada que mostrava a cara para a câmera de segurança. Ela ia e jogava o que tinha na sacola para os cachorros. E no total, ela matou 4 cachorros envenenados. O condomínio era grande, então ela começou a acabar com os cães que moravam longe da casa dela também. Mas logo os boatos corriam e todos já estavam sabendo o que ela fazia. Então todos passaram a ter mais cuidado com seus animais. As denúncias aumentaram e foi alegado que ela tinha problemas mentais, pois em alguns vídeos ela ria para a câmera e jogava comida com veneno. Depois de todos fazerem um barraco pedindo que a justiça fizesse alguma coisa, e depois dela mesma confessar que fazia isso, ela foi presa. Minha mãe disse que ela ficou somente uns 40 dias presa e depois já foi solta, mas ia continuar ajudando as ONGs.
Nisso, o marido dela largou ela e conseguiu levar os filhos com ele. A Maledite, depois que foi solta, voltou para o condomínio e ficou morando sozinha. Eu lembro direitinho que eu ouvia ela chamar o demônio dentro de casa. Ela falava palavrões e gritava muito. Tinha noites que ela colocava umas músicas estranhas e depois desligava o som e começava a chorar pedindo socorro. Minha mãe e meu pai estavam até querendo mudar de casa, pois eles tinham medo dela também. Os vizinhos chamaram a polícia porque ela perturbava o sossego de todo mundo. Mas não virou em nada. Disseram que dentro da casa dela ela podia fazer o que quisesse, né? Que só podiam intervir se ela mexesse com outra pessoa. Então todos ficamos um bom tempo ouvindo aquelas loucuras dela. Ela ria e conversava sozinha. Era louca mesmo. Lembro que uma vez eu estava na piscina com uma colega na parte de trás da casa e dava para ouvir ela falando: "Seja bem-vindo à minha casa, senhor diabo. Essa é a sala. Esses da foto são meu marido e meus filhos. Busque eles." E chorava. Ela berrava essas coisas e dava para ouvir ela quebrando coisas também. Nisso, minha mãe me mandava entrar em casa e ligava a TV bem alto. Ou a gente saía de casa quando era pesado demais, sabe? Depois de um tempo, ela arrumou um namorado. Esse homem ia visitá-la às vezes e faziam o maior barulho lá, se é que vocês me entendem. A Maledite só recebia a visita dele. Os filhos e o marido, e o ex-marido, na verdade, não a visitavam. De vez em quando, o mercado ou a farmácia ia fazer alguma entrega lá, mas ela não saía mais de casa, ficava trancada. Fazia muito tempo que ninguém do condomínio via ela para fora e nas reuniões ela também não ia mais e pedia para não incomodá-la. O síndico dizia que quem estava pagando o condomínio era o ex-marido e ele também não via ela. Nem o síndico via. Num sábado, meu pai recebeu um amigo do trabalho e ele levou a filha dele. Estávamos brincando no quintal, na parte de trás da casa, e meus pais na cozinha conversando. No lugar que eu estava, dava para ver a janela do segundo andar da casa da Maledite. A janela estava aberta e eu passei o olho e vi um ser marrom, com focinho de porco e os dentes para fora, com pelos na cara e os olhos afundados. Tinha orelhas caídas, parecia muito um porco. Eu digo porco porque aparentemente é o que mais se aproxima daquilo que eu vi. Mas não era exatamente um porco, mas parecia uma coisa, um bicho, um ser. Ele apareceu na janela e pulou para fora. Gente, foi muito bizarro e assustador. Ele sumiu no ar. Não fez barulho como se tivesse caído, sabe? E era o corpo de uma pessoa com braços, pernas, tronco ereto. Eu vi essa criatura, gente, sumindo no ar. O rosto era de porco e o corpo de um homem. Eu levantei correndo e comecei a chorar. Cheguei na cozinha e, desesperada, contei o que vi para minha mãe. E ela e o meu pai tentavam me acalmar. Nisso, a colega que estava na minha casa começou a chorar também. O pai dela perguntou se ela viu também. Ela disse que não, mas eu falava para minha mãe que era real, que era um homem com cara de porco, que tinha pelos e pulou da janela e sumiu. Eu fiquei horrorizada e tenho muito medo até de lembrar disso. Olha, lembro que pouco tempo depois que eu entrei chorando e expliquei para minha mãe o que eu vi, ouvimos uma movimentação estranha do lado de fora e ouvimos um homem gritando socorro. Saímos na rua e havia vizinhos do lado de fora e na porta da casa da Maledite. O namorado dela estava apavorado do lado de fora, enrolado numa cortina. Eu só lembro que ele gritava de dor e tinha sangue nas mãos e nas pernas e pedia para chamar um socorro. Minha mãe pediu para eu entrar. Meu pai se despediu do amigo dele que foi embora e meu pai ficou lá fora. Eu e minha mãe entramos e eu não vi mais nada. Meu
pai contou que chamaram a ambulância nesse dia e também a polícia. A Maledite mordeu o órgão sexual do namorado e arrancou um pedaço. O agrediu e o queimou com velas. Ela começou a chamar o diabo na hora do nheco-nheco com ele, e ele, assustado, a trancou no banheiro e saiu de casa. Só deu tempo de se enrolar na cortina, pois a Maledite estava transtornada. Os vizinhos e o meu pai ficaram horrorizados quando ele contou isso, até que a ambulância chegou e o levou. Meu pai disse que a polícia entrou à força na casa dela, pois ela gritava tentando sair do banheiro. E quando entraram na casa, a tiraram do banheiro, ela estava completamente fora de si. Mas os vizinhos todos sabiam que ela estava era possessa. Eu não vi a Maledite no dia que levaram ela, eu só ouvi os gritos. Meu pai viu e disse que ela estava irreconhecível e muito agitada, ela se debatia. Vários policiais tentavam contê-la e ela esbravejava e chamava o diabo o tempo todo. A levaram, vasculharam a casa dela e encontraram fezes humanas espalhadas nos cômodos e esqueletos de animais. Na geladeira tinha sangue engarrafado e insetos em potinhos. Os boatos correram por muito tempo em relação a ela. Ela teve que cumprir pena, parece que precisou cumprir separada e fazer acompanhamento psiquiátrico. A casa dela ficou vaga por um tempo e quando os novos vizinhos se mudaram para lá, foi encontrado uma cabeça de porco enterrada no quintal. E quem encontrou foram os homens que foram cavar o buraco para construir uma piscina. Os vizinhos novos sabiam da fama da Maledite antes de se mudarem para lá, mas transformaram a casa em outra praticamente. Nessa época, eu perguntava várias vezes para minha mãe o que era aquele homem com cabeça de porco e minha mãe dizia que eram coisas ruins que a Maledite chamava, mas que Deus ia guardar a nossa casa e que eu não ia mais ver nada. Eu passei a dormir com a luz acesa por um bom tempo, pois eu tinha muito medo de ver aquilo de novo e tinha pavor de brincar atrás da casa e ver alguma coisa. Nos mudamos de lá alguns meses depois. Quando fiquei mais velha, comentamos sobre isso e meu pai disse que um dia, à noite, ele estava fumando atrás da casa e ouviu um grunhido, como se tivesse vários porcos na casa da Maledite. E ouviu também porcos gritando, igual quando são abatidos. Minha mãe nunca viu nada, mas tem certeza que a Maledite devia mexer com bruxaria pesada. Sei que foi muito tensa essa época. Eu moro longe do antigo condomínio, minha mãe tem contato com uma amiga que ainda mora lá, mas tá tudo normal. A Maledite não voltou. Deve estar presa ou internada. Enfim, é esse meu relato, Ana. Desculpa pelo formato ou qualquer erro. Estou sem notebook e digitei pelo celular. Obrigada por ler, eu gosto muito do canal. Um beijo, fiquem com Deus. E assombrados, deixem o like para esse canal maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, e aí? Essa mulher, tá bom, tá certo que ela estava perturbada, ela, né? Eu não sei aí, né, os psiquiatras sabem, né, mais psicólogos, psiquiatras aí, mas onde que a gente sabe onde termina a loucura e começa a perturbação espiritual? Porque a gente vê, ela falava muito, teve a confirmação ali da menina que viu esse ser e depois o pai também ouviu coisa de porco, tinha um porco, uma cabeça de porco enterrado, então o que que tinha ali? Né? Ela com essas conversas, pode falar, é só loucura da cabeça dela? Ou será que essa loucura, a cabeça perturbada, infelizmente atrai coisas espirituais que podem piorar isso? Ou não, são as coisas espirituais que por algum motivo ela atraiu, a deixaram perturbada? O que vocês acham? Deixem suas opiniões aqui embaixo. Até onde vai a loucura?
neurológica ali, patológica, e onde começa o problema espiritual? Como que isso tá junto? Como que isso tá separado? Como funciona, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.